tinha dito antes. No capítulo 13, no versículo 1 em diante, Jesus ele reúne os discípulos, antes da festa da Páscoa, ele reúne os discípulos, ele pega lá uma bacia com água, coloca uma toalha sobre os ombros e ele vai lavar os pés dos discípulos. E ali um dos discípulos se negou. Disse: não, tu não vai me lavar. E Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aleluia! E então esse discípulo, que era Pedro, disse assim: Senhor, então pode lavar a cabeça, pode me... Ele disse: não, quem já tomou banho não precisa. No mais, vocês já estão todos limpos, menos um. Menos um. Quem era ele? Judas. Aleluia. Judas, ele pertencia, fazia parte dos 12 discípulos. Judas, ele era o discípulo mais bem preparado que Jesus tinha. E Jesus não entregou a tesouraria dele nas mãos de Judas à toa. Ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa muito preparada. De todos os discípulos, ele era o mais preparado. E Judas se aproxima de Jesus, porque aonde Jesus estava pregando algum sermão, Judas estava ali, e ele fazia questão de estar na fileira da frente, para ser visto por Jesus. E quando Jesus sobe o monte, ele passa a noite orando a Deus, e quando ele desce, ele escolhe os 12. Segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, alguns doutores da ciência, teologia, que é a ciência que estuda Deus, né? Estuda a palavra de Deus. Alguns dizem que aquela escolha foi a escolha mais difícil para Jesus. E o relato bíblico mostra que ele foi o último discípulo a ser escolhido. Ele foi o último. Aleluia. E Judas, ele se aproxima de Jesus porque Judas, ele era um zelote. Ele era daquele tipo de judeu extremamente zeloso. Os zelotes faziam parte de um grupo religioso muito forte e que era contrário ao Império de Roma. Então os zelotes, eles odiavam o governo de Roma e eles lutavam contra. Haviam vários partidos religiosos naquela época. Os fariseus eram um dos partidos, os saduceus eram outro partido, e os escribas e os zelotes também faziam parte. E ali, Judas, ele fazia parte dos zelotes. E Judas se aproxima de Jesus, porque aonde Jesus estava, juntava multidões. E no pensamento de Judas, ele se aproxima de Jesus com o seguinte objetivo: eu vou me aproximar, conquistar a confiança dele e vou seduzi-lo para que ele coloque essa multidão em favor do nosso propósito, do nosso objetivo, que é fazer uma sedição, ou seja, se opor ao governo de Roma e enfrentar o governo de Roma e lutar. Então Judas queria, através de Jesus, formar um exército, um grande exército, com aquela multidão para lutar contra o imperador romano. Esse era o objetivo dele. E isso era algo que motivava Judas. Você sabe aquele sonho que você cultiva desde criança, que você alimenta na sua mente, na sua alma, e esse é o objetivo maior, é isso que te move, é isso que faz você se levantar todo dia, trabalhar e tudo mais? Era isso que motivava Judas. Era esse sonho de colocar por terra o Império Romano, porque os romanos, eles eram opressores do povo judeu. Então cobravam muitas taxas de impostos pesadas e castigava muito o povo judeu. Aleluia. E esse era o sonho que alimentava, era isso que alimentava Judas. E ele se aproxima de Jesus com esse interesse. E ele passa a seguir a Jesus. Mas o interessante é que Jesus entrega para ele o cargo da tesouraria. Ele cuidava, porque Jesus nem sempre estava fazendo milagre, né? Nem sempre Jesus estava multiplicando pão e peixe. E ele tinha 12 homens para alimentar, de noite e de dia.
Então aqueles homens precisavam se alimentar, comer, almoçar, jantar e merendar. Nem todo dia eles estavam em jejum. Aleluia. E Judas estava ali, fazia parte dos discípulos. E o que é um discípulo? É um aprendiz. Então Jesus estava ali ensinando tudo acerca do reino dos céus a eles. E muitos mistérios eram revelados a ele em particular, como Jesus diz uma certa feita. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, em um sermão que Jesus prega, mas a eles não é dado conhecer. Então havia particularidades entre Jesus e os discípulos. E Jesus estava ali ensinando os 12 e em nada Jesus excluiu a Judas. Judas fez parte de todo o discipulado de Jesus. Aquele intensivão de 3 anos e meio, Judas participou. E quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, Judas foi enviado nessa missão também. E ele viveu as mesmas experiências que os demais. Quando eles voltaram, eles ficaram muito felizes, porque os demônios se submetiam a eles e os enfermos eram curados. E Jesus olhou para eles e disse: alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Judas, ele foi um crente que foi usado e através da vida dele aconteceram muitos milagres, assim como na vida dos outros. Judas foi um crente que pregou o evangelho. Aleluia. Pregou o evangelho assim como os demais discípulos. Mas a Bíblia diz que Judas, ele tinha um hábito que ele nunca tirou da vida dele. E qual era o hábito que ele tinha? Ele era ladrão. Ele roubava o que era colocado na bolsa, nas ofertas. Judas era ladrão e ele vivia com Jesus. Ele conviveu com Jesus durante 3 anos e meio e ele continuou praticando esse hábito de roubar. Aleluia. Judas se aproxima de Jesus, ele aprende tudo, assim como os demais. Ele ouviu todas as palavras, mas as palavras de Jesus, apesar dele ser um seguidor, um discípulo, um aprendiz, apesar de ser usado por Deus ali para realizar a obra, e é por isso que Jesus, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. E ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque existem pessoas que, assim como Judas, se aproximam de Jesus para buscar os seus próprios interesses. Os seus interesses, muitas vezes, são interesses egoístas. Aleluia. Os interesses do homem que não tem a transformação, a regeneração pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Os interesses humanos, eles são animal, terreno e diabólico, não andam em acordo com a vontade de Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina o seu povo qual é a verdadeira oração e como de fato todos nós devemos agir. Aquela oração não é somente uma oração, é um modelo que Jesus, ele transmite para todo aquele que vai segui-lo. Ele diz: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu. Nós só temos um Pai eterno, celeste, que está acima de todos. O Criador é o nosso Pai que está no céu. Ele habita nos mais altos céus. Nem os céus dos céus podem conter a sua glória, mas o céu onde Deus habita é a sua morada, a eternidade. Esse é o céu que Deus habita.